Semana do Dia do Repórter e nós aqui do Atacado Quatro Marcos hoje tem o prazer, a honra e o privilégio de conversar com essa figura pública aqui de Juína que fez e faz história aqui na cidade. E o quadro Quatro Marcos Itinerante, nós vamos até uma personalidade, um profissional que tem expertise no assunto para a gente poder conversar, trazer aí uma conversa descontraída e muita informação para você que é nosso cliente, nosso amigo e toda a população, não só de Juína, porque hoje nós vamos falar sobre jornalismo, o tema tem a ver, a pauta tem a ver com tudo, então não só de Juína, e sim a nível de região e mais, Brasil e mundo, não é isso mesmo? Então agora eu vou apresentar aqui quem é o nosso convidado de hoje, da semana especial do Dia do Repórter. Muito bem, olha só quem está conosco hoje no nosso quadro, grande nome aqui do jornalismo de Juína, Marcos de Pérez. E eu já quero começar com uma pergunta. Quem é o Marcos de Pérez longe das câmeras? Muito bem, obrigado pelo convite de estar participando aí desse quadro tão importante aqui na sociedade. Parabenizar o Atacado por levar essas informações, ter esse espaço, né, de estar se comunicando com a população. Bom, eu sou um cara muito tranquilo, uma pessoa que não tem muita vaidade, né? Eu moro aqui em Juína desde 1992, setembro mais ou menos eu cheguei aqui. Inclusive essa avenida aqui era só cratera de buraco, né? A entrada bastante complicada naquele tempo. E eu sou o Marcos Fabiano Pérez Salles, o pessoal me conhece como Marcos de Pérez, tenho 45 anos de idade, moro aqui em Juína desde 93, como eu disse, e fora das câmeras, eu praticamente, como diz, tem um ditado que ser jornalista é esquecer que o dia tem 24 horas, então a gente praticamente vive essa profissão dia e noite, né? A gente tenta filtrar algumas coisas, mas não tem como, né? Não tem como você viver o jornalismo dia e noite, mas gosto de curtir a família, gosto de sair, de ir numa festinha, ir num churrasco, encontrar os amigos, a vida comum de interior. Vida comum de interior. Nós vamos chegar lá na experiência de como é ser um repórter no interior, que tem diferença, mas antes disso, você disse que está aqui em Juína desde 1993. 93. Setembro de 92, praticamente já 93. E quando foi que você começou a atuar no jornalismo? Como que foi? Qual foi a sua porta de entrada? Vou te contar aqui uma experiência que eu tive que foi boa e ruim ao mesmo tempo. Eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos em 1995, quando surgiu uma rádio FM aqui em Juína. E foi uma novidade, né? Apesar de não ser legalizada. E aí foi assim um alvoroço na cidade. E aí eu recebi, me falaram assim, ó, tem uma rádio lá que está precisando de um locutor. Eu não sabia, né? Um moleque novo ainda. Fui lá, fiz um teste, fiquei lá uns 3, 4 dias. E aí a moça me falou assim, olha, eu acho que ela era diretora na época, falou assim, olha, infelizmente eu vou ter que te dispensar, porque você não tem jeito, não tem estilo para locutor, a sua voz não ajuda muito, você não tem dicção e tudo mais, né? Falei, tranquilo, né? Só que assim, ao mesmo tempo foi assim um choque aquele momento, né? Por você ser novo, né? Ter experiência, mas aí me deu um gás a mais para eu correr atrás, né? De ser um radialista, ser um repórter. E aí quando foi em 99, 4 anos depois, eu fui trabalhar numa rádio evangélica aqui em Juína, da meia-noite às 5 da manhã, justamente para começar a carreira, né? Meia-noite às 5 da manhã, dava 2h30 da manhã, não aguentava mais dormir em cima da mesa, de tanto sono. Então, essa experiência que eu nunca esqueço até hoje, né? E aí surgiu uma oportunidade, após eu ficar aí, acho que um ano nessa emissora evangélica, de cobrir um rapaz lá na rádio em Castanheira, Rádio Metropolitana FM em Castanheira, do saudoso J. Batista, que me deu a oportunidade. Fiquei lá um ano e pouquinho. Eu acho que nem isso. Aí ele me falou, olha, surgiu um horário em Juína, das 5 às 8 da manhã, um programa sertanejo. E eu gosto muito de sertanejo. Eu falei, volto para Juína tranquilamente. E vim para cá, para Juína, das 5 às 8 da manhã, acordava cedo também, 4h40 mais ou menos, tinha que estar de pé já para poder chegar na rádio, abrir a rádio, abrir o programa e tudo mais, né? Um programa que tinha muita audiência, por sinal, naquele tempo, né? Das 5 às 8 da manhã. E em 2004, e aí fiquei por muitos anos nessa rádio, depois fui para a Atividade FM, lá na praça. Em 2004 surgiu a oportunidade de trabalhar na Record, que na época era CNT, 2004. E aí, no dia 21 de fevereiro de 2004,
eu entrei na TV e não sei se estava programado um destino, teve 2 ocorrências policiais fortes aquele dia. No dia que você entrou? No dia que eu entrei. Um homicídio 7 horas da manhã e um outro 3h30 da tarde. E aí parece que eu comecei a pegar aquela certa habilidade em dominar uma matéria policial. E aí foi indo, né? Fiquei alguns anos na emissora, saí, voltei. E aí fiquei na Record ainda até 2016. Foi quando o antigo proprietário vendeu para o atual. Acabei saindo, fiquei 5 anos na outra emissora da TV Cidade Verde, nosso amigo Adovaldo. Criei o site, paralelo a isso eu criei o site, em 2008 criei o site Juína News, né? Porque naquele tempo não tinha site de notícia aqui na cidade e eu via que, eu sentia, né, que a internet ela ia predominar o mercado. E graças a Deus montei o site, deu tudo certo e aí falei, vou ficar só no site, depois que saí da TV Cidade Verde, fiquei 2 anos com o site, surgiu o convite de voltar para a TV na Record e voltei e estou lá até hoje, 2025 já. Olha que legal. Gente, poderíamos terminar aqui, agradecer o Marcos de Pérez, mas não, olha só, a experiência dele, ele já resumiu, contou a história dele em momentos, partes aí poéticas, chegar, receber um não. Grande jornalista, parabéns, mas eu vou voltar, eu vou lá atrás, vamos lá, pode perguntar o que você quiser. E agora, uma perguntinha que deu aqui agora, como que é estar no lugar aqui entrevistado? Olha, ser entrevistado é a pior coisa do mundo, viu? Não aconselho ninguém a ser entrevistado, é muito ruim, realmente. Acho que é a 3ª vez que eu sou entrevistado assim, não é muito legal não, é uma sensação meio estranha mesmo. Às vezes as pessoas, os nossos entrevistados, não, mas eu tenho vergonha, eu não consigo. Não, consegue, vamos lá e tal, né? Mas não é fácil não. Sim, né? Quando a gente está com domínio aqui, olha, é verdade. Aqui, microfone na mão, estou dominando. Verdade, né? É bem assim realmente. Mesmo. Desse não, jeito. mas olha, que você se sinta à vontade, porque Sim. esse momento aqui eu gostaria mesmo e quero levar um pouco da tua história para quantas pessoas que são admiradores do seu trabalho e, por vezes, pessoas que te conhecem lá da TV, do meio de comunicação, mas não conhecem como foi chegar até aí. Você me disse que você entrou na rádio. Foi na rádio, no rádio, né? Uhum. E não tinha experiência, mas foi. Nenhuma experiência. Não imaginava que poderia um dia trabalhar nesse ramo, né, de comunicação. E recebeu um balde de água fria, Exatamente. literalmente. No começo foi desse jeito. Difícil, né? E olha só, a importância da resiliência, porque nesse momento, se você tivesse dado mais ouvidos àquela que falou isso para você, fechando as portas dos seus sonhos, hoje você não teria essa história, não estaria aqui contando essa história. Então, que já fica aqui uma grande lição, que se você acredita nos seus sonhos, aquilo que é importante para você, olha, outra pessoa, um terceiro, quis ali acabar com os sonhos dele. Só que ele deu a volta por cima. Ele poderia realmente desistir. Não, vou voltar a fazer o que eu fazia, mas não. Ele acreditou. Então fica aí já essa lição para todos nós. Muito bom, assim, uma ótima decisão que você teve na época. E acredito que não foi fácil, porque fica martelando na cabeça aquilo, né? Você fica... É como você falou, te dá um balde de água fria, você tem planos, você começa a gostar daquele ramo, né? E de repente a pessoa fala assim, olha, não deu certo, vamos parar por aqui e tudo mais. Mas aí como... né? Somos brasileiros, não desistimos nunca, né? Corremos e o programa de madrugada, acredito que você ouvia muitos casos, né? Madrugada, com certeza. Madrugada era cansativo, mas foi uma experiência muito boa, viu? Uma experiência muito bacana realmente na madrugada. E lá, o botãozinho, que na rádio tem o botão lá no ar, né? Aí tá lá no ar, e aí às vezes você diz que mas tem sonho ali. Mas hoje a tecnologia tá demais, né? Antigamente era fita cassete, né? Era disco vinil, hoje não, hoje você tinha que procurar ali hoje que não era computador, procurar fita. Não, computador não, meu filho, computador foi em 2008, 2009 mais ou menos, quando nós começamos a... né? Naquele tempo era fita cassete realmente e disco vinil. E você tinha acesso, depois você teve acesso à gravação, porque toda rádio tem, né, ali a gravação que fica guardada. Você teve acesso para você se escutar depois? Sim, eu gostava de gravar na fita cassete e eu... Sem mentira nenhuma, eu gostava de ouvir eu falando, para ver quais eram os erros que eu cometia, que eu falava no ar, né? Se aquela colocação minha ficou boa no ar ou não, o que eu poderia evitar de falar. Então eu gostava de ouvir,
muito os programas que eu gravava. Nas fitas cassete, realmente. Nossa, que legal! Você me fez lembrar que eu também tive uma experiência na rádio. Foi uma porta de entrada para mim nesses pequenos passos que eu dei na área da comunicação. Sem também uma paixão muito grande na rádio. Eu e o meu irmão apresentávamos um programa da faculdade. E tínhamos recém entrado na faculdade de letras. E o português era daquele jeito. Até hoje tem umas escorregadinhas aí. Mas nós apresentávamos o programa da faculdade do curso de letras. E nós ficamos mais de um ano. Era no domingo, no horário de almoço. E às vezes tinha ouvintes fiéis que mandavam marmita para nós almoçarmos, porque nós não tínhamos. Nós morávamos só eu e ele na cidade, meus pais morávamos no sítio. E quando eu me ouvi pela primeira vez a gravação da minha voz de Pérez do céu, eu quis, não volto mais, não vou fazer mais, de jeito nenhum, eu não falar, porque eu tinha aquilo, o radialista tem que falar rápido, então o radialista fala rápido, aquilo, tudo que é uma técnica, né? Mas hoje em dia isso já tem se mudado muito, assim como o jornalismo. Uhum. Então eu queria falar rápido e eu não conseguia medir ali a altura da minha voz, e a minha voz já é alta. Olha, confesso, quando eu me ouvi, nossa, eu fiquei com vergonha de mim. Aí tinha olha como é legal nós fazermos amizade nesse meio, que pode surgir amizades, assim como pode não surgir, porque às vezes tem pessoas que não entendem que o sol nasce para todos. Verdade. Mas essa radialista, experientíssima, anos de carreira, ela falou, vem cá, Thaís, eu vou te ajudar. Primeiro exercício que ela passou para mim, falou, você vai fazer isso aqui, olha, todos os dias. Pega uma caneta, coloca na boca e fala com aquela caneta na boca. Você vai melhorar a sua dicção, a altura da sua voz. E aí ela pedia para me ouvir. Eu falava, eu não quero me ouvir. Ela, não, você vai se ouvir. E aquilo me ajudou tanto, foi uma virada de chave, Então eu continuei fazendo ali o programa e, claro, melhorando, mas por quê? Eu tive uma dica, uma pessoa me deu essa orientação, porque era como você, entrou lá dentro e sem saber nada, simplesmente com o sonho e gostando e disposto a aprender. Então, eu nunca esqueço disso. Nesse tempo aí da rádio, você teve alguém que te ajudou, que te deu algumas dicas, ou foi você mesmo com a cara, com a raça e com a coragem? Quando eu entrei na rádio, eu sim, tive a ajuda de algumas pessoas, realmente, né? Olha, fala assim, não fala desse jeito, né? Procura não fazer isso. Então, eu tive algumas orientações. Mas aí, o que eu fazia? Eu buscava ouvir rádios de outras cidades, entendeu? Gostava muito de ouvir rádio de São Paulo, de Minas Gerais. Às vezes, como eu trabalhava com venda naquela época, eu ia muito em São Paulo buscar, na 25 de março, viu? Buscar mercadoria para vender aqui em Juína. Então, eu levava um rádio, naquele tempo não tinha um celular ainda. Não tinha um celular, a gente não tinha celular naquela época. Em 2000, 2001, né? Na verdade tinha, mas aqui em Juína não tinha ainda o sinal do celular, pelo que eu me recordo. Então eu levava um rádio e às vezes quando eu chegava nas grandes cidades, né, eu ligava o rádio e ficava ouvindo os programas, como é que eles se comunicavam, como é que eles atendiam o ouvinte no ar, né, como é que ele lia um pedido musical, algo nesse sentido. E a gente foi incorporando, foi aprendendo algumas coisinhas e trazendo para a Juína nos programas que eu tinha aqui diário na rádio. Então isso foi me ajudando cada vez mais. E a vontade, lógico, de poder não ser mais um radialista. Eu queria ser um radialista diferente, uma pessoa que tivesse fosse um radialista diferenciado na cidade. E graças a Deus, Deus me abençoou e eu consegui meu espaço naquela época. Foi muito bom. Que bom. São muitas histórias. E quando você migrou da rádio para a TV, você ficou com um certo medo de... Teve diferença? Porque rádio ali é só a voz. Exatamente. E a TV já tem a imagem, tudo. Teve alguma diferença? Teve um pouco de diferença, sim, por conta que a televisão ela é a sua imagem. Ali você tem que estar lá, você tem que dar o melhor seu, né? A gente sabe que tem as edições e tudo mais, mas mesmo assim, é sua imagem, né? Como você disse, no rádio, se você tiver com uma dor de cabeça ou com um problema pessoal, ninguém vai perceber que você está. Vai ouvir sua voz, você vai ter que fazer o seu melhor ali. Na televisão não, se você tiver com uma dor, algo assim, ó, a pessoa já nota, né? Aquela pessoa que te segue, que te acompanha, fala assim, ó, aquele repórter não está legal hoje. E os próprios colegas acabam percebendo isso. Então tem uma certa diferença. Ajuda um pouco,
né? Ajuda um pouco a questão do rádio para a TV, mas tem algumas diferenças sim. Nessa linha de reportagem, você disse que o primeiro dia que você foi para a TV já teve 2 casos assim que são grandes, Isso. né? E nesse era o seu dia de plantão, Isso. né? Que funciona Primeiro assim, dia, né? Primeiro dia de trabalho. Então você estava de plantão ali 24 horas. Isso. E surgiu, como que foi? Ao você receber essa notícia, olha, tem que cobrir essa matéria, e aquele, nossa, é o meu primeiro dia, estava lá na rádio lendo pedidos e agora eu vou ter que cobrir essa matéria. Como que foi para você? Bom, nesse dia na televisão, quando eu entrei, 7 horas da manhã, o primeiro homicídio, né, que teve aqui, 2004, 21 de fevereiro, e aí eu fui pro local do homicídio lá, junto com o cinegrafista. Ele tinha mais experiência que eu estava, lógico, começando. E aí ele falou assim, olha, faz isso, fala assim, a vítima foi assim e tal. Aí, para você ter uma ideia, nós chegamos primeiro que a polícia militar naquele dia, nesse primeiro homicídio, que foi aqui perto da prefeitura, eu lembro até hoje, de um professor ainda que foi assassinado. E aí o cinegrafista que encontrou ainda o revólver, né, a arma utilizada no crime. Então, esses momentos que ficaram marcados para mim, né? Fizemos a matéria, entrevistamos ali a autoridade, tranquilo ali. Fica aquele receio, será que eu vou conseguir? Poxa, estou numa cena de um crime, né? Uma pessoa acabou de ser assassinada aqui. Beleza, quando foi à tarde, às 3h30 mais ou menos, lembro até hoje ainda, estávamos na praça ali, organizando a preparação da transmissão do Carnaval Popular pela TV, quando fomos chamados para mais um homicídio. E esse foi mais complicado porque foi uma senhora que foi golpeada de faca, né, na região do tórax, estava com uma criança no colo e nós fomos para lá. Morreu no meio da rua lá, fomos lá cobrir também. Então foi um dia assim muito marcante para mim, né, o início da minha carreira como repórter. Sim. E aí com o tempo a gente começou a fazer mais matérias policiais, começamos a ter mais, eu não vou te falar se é habilidade, mas saber entrar em cada situação, em cada ocorrência, saber narrar, então. E aí as pessoas foram notando, né, até o meu patrão falava, você só gosta de matéria policial, mas não é, porque acontece, a gente tem que cobrir, fazer o quê, né, temos que cobrir esses editoriais, e foi indo. E aí, com o tempo, a gente foi ganhando aí o destaque de repórter policial, por conta de saber conduzir uma matéria, e as pessoas acabaram notando tudo isso, entendeu? Isso é importante. Já desde o começo já foi mostrando aquela aptidão. Isso. A reportagem ela tem várias linhas, né? E Tem uns que se destacam na área esportiva, né? Tem uns que gostam de política. Não que eu não gosto de fazer as outras matérias, mas a área policial, ela me... Como é que eu posso falar? Fui muito explorado nessa época, porque tinha muitas ocorrências. E teve que aprender. E tive que aprender, exatamente. E foi indo, aos poucos deu tudo certo. Dentre essas histórias de reportagem, que são inúmeras, né? Muitos anos, muita experiência, tem alguma que te marcou muito? Essa primeira você já disse, mas assim, uma outra história, uma reportagem que você, assim, foi até difícil para você conduzir? Teve sim, teve uma ocorrência no Rio do Sangue, na BR Rodovia do Vale, vai para Juara. Se eu não me engano foi em 2009, 2010. Uma família voltava das férias, numa caminhonete, um senhor e uma senhora, com 2 crianças. E à noite eles erraram a ponte e caíram dentro do Rio do Sangue. E aí no outro dia nós fomos chamados, né, para ir lá cobrir a matéria. Fomos lá, chegamos lá mais ou menos meio-dia, ficamos até umas 3h30, 4 horas e retornamos para Juína. E aí eu fiquei todo aquele momento lá de fazer a retirada da caminhonete, lá do rio, dos corpos, né, acompanhei de perto, né, tudo aquilo lá com muito respeito, com muita, assim, né, pensativo pra caramba, porque se tratava de 4 vidas, né, 2 crianças, e viemos embora. Aí quando chegou em casa, que eu tomei banho, que eu fui jantar, o filho tava pequeno ainda, e meu filho foi jantar comigo na mesa, né, e aí quando ele chegou perto de mim para sentar, eu lembrei das crianças sendo retiradas, e eu emborquei em cima da mesa e comecei a chorar, não aguentei. Aí eu vi que a gente tem que valorizar cada vez mais a nossa vida, né, cada momento com a família, valorizar os filhos, né, nosso companheiro, nossa companheira e tudo mais. Então foi uma matéria assim, que mexeu muito comigo, né, por conta dessas crianças. Mas eu fiz muitas matérias aqui em Juína região, envolvendo vidas, que também a gente não esquece, mas essa aí foi
Foi demais. Ainda mais foi com um marcante. filho pequeno, É. né? E realmente a gente vê ali a vulnerabilidade do ser humano, né? Assim, estar, olha só, uma família voltando do passeio. Passei de férias, né? E como você já tem essa inclinação para as matérias policiais, normalmente você que sempre ia fazer a Exatamente. cobertura. Porque na época aqui, Thaís, hoje nós estamos vivendo aí, a galera que chegou agora, fala sempre que tem muitos que chegaram agora, né? Eu falo com muito respeito a eles. Mas naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Hoje você utiliza um bom aparelho celular para você fazer uma filmagem. Antes era na fita, era na câmera grande, era no tripé grande, pesado, iluminação. Você gravava, por exemplo, lá no módulo 4, exemplo, de lá mesmo, a gente tinha que vir na emissora, passar a fita, rodando, tinha uma demora, né? Hoje não, hoje você grava lá no módulo 4, você manda ali mesmo a matéria pelo celular, com a internet, o editor já começa a mexer. Antes tinha muita dificuldade, né? Hoje é mais tranquilão, hoje é mais light, vamos dizer assim. Sim, isso quando chegava no local e a câmera daquele tamanho pesada estava sem bateria. Aí você tem que pegar o cinegrafista e dar um... Já teve alguma história assim? Já teve, não foi comigo, mas foi na nossa equipe. O cinegrafista foi junto com o patrão eu acho que talvez ele até assistir. Meu ex-patrão foi para Filadélfia fazer uma reportagem lá. Imagina aquele tempo, 2004, 2003 por aí. Saiu daqui de Juína a Filadélfia, 70 quilômetros, estrada ruim, naquele tempo era muito ruim realmente. Aquelas fitas VHS, né? Quando chegou lá para gravar na escola, o cinegrafista ligou a câmera. Isso foi a história que eles me contaram, né? Essa história roda até hoje. Não vou dar nomes. É uma história conhecida aqui no meio, Muito conhecida, muito conhecida. O cinegrafista colocou a câmera no ombro, quando ele apertou o REC, apareceu lá, que não estava com a fita. E aí? Como é que você vai falar para o seu patrão, que era o repórter, que você não levou a fita 70 quilômetros? Não tinha outra saída. Teve essa história aí. Nossa, chega lá, passa a matéria aí, ó. Edita a matéria, cadê a matéria? E aí ele fingiu que estava gravando, né? Aí quando chegou aqui em junho que ele foi falar que a fita não tinha levado a fita, né? Nossa, olha só assim, quem vive, quem está nesse momento que sabe o tanto que... Não, imagine, com o patrão ainda, eu não sei não, né? Eu acho que esse cinegrafista teve uma carreira um pouco encurtada ali, né? Mas vamos lá, é engraçado hoje, né? Hoje a gente ri, mas no momento ali, porque as notícias chegavam, não eram tão fáceis como hoje, né? Tinha muita que tá ali dificuldade, várias pessoas já têm o seu contato, já manda ali a informação, olha, aconteceu alguma coisa. Naquele tempo, o furo de reportagem era algo, né, assim, que todos os colegas das emissoras buscavam por isso. Ir no lugar, essa distância toda e acontecer isso. Olha, desse tempo para hoje, você acha assim que o jornalismo mudou muito? Tem mudado muito? Mudou bastante, né? A tecnologia ajudou muito, né? Como eu disse agora há pouco. A internet hoje, ela te dá essa possibilidade. Os aparelhos, né, os equipamentos hoje são bem mais modernos, né? Você pegar uma imagem daquele tempo hoje, né, de uma pessoa aí na câmera daquele tempo e hoje pegar um aparelho celular bem moderno, você vê a discrepância que era, né? Então mudou bastante. A questão do comprometimento também, né, do profissional. Tem muitos profissionais hoje que não seguem o código de ética do jornalismo, né? São muito parciais. Às vezes divulga só que são coisas dos seus interesses, né? Não houve outro lado. Você sabe que toda história tem dois lados. Se você divulgar uma história, você tem que ouvir os dois lados, né? Tem muitos profissionais hoje que acabam cometendo esse tipo de falta muito grave, né? Com a conduta, né? Com a ética do jornalismo. E como que você faz essa apuração dos fatos? Como que é a sua preparação? Quem acompanha as suas reportagens vê que você traz fato, vericidade. Como que é para você? Como que é a sua preparação? Quando a gente recebe algum tipo de reclamação, uma denúncia, primeiro eu não trabalho no Diz que me disse. Eu tenho que ter
fatos, elementos, argumentos, entrevistas. A gente até mantém o anonimato, mas temos que ter algum tipo de álibi, né, que possa gerar uma reportagem. Aí você ouve essa pessoa que quer fazer denúncia, uma reclamação, e aí você vai ter que ouvir o outro lado também, né? Por exemplo, me desculpe o poder público, às vezes tem uma reclamação da falta de um medicamento, ou que um paciente foi maltratado, ou que está há muito tempo esperando um exame, você tem que buscar entender por que isso está acontecendo, não simplesmente ouvir o paciente que está ali no seu momento. Claro, ele tem que cobrar realmente, né, que ele pague seus impostos, que ele é usuário do SUS, então ele tem que realmente cobrar. Mas também você tem que procurar o poder público, nesse caso, para saber por que está acontecendo isso, por que ele está muito tempo na fila, se realmente está no tempo esperado, se o exame dele, por que está demorando, por que está faltando tal remédio. Você tem que dar voz ao outro lado. Então, é assim que funciona. É importante de trazer a verdade, né? Imparcial. É a verdade. Imparcial. Você tem que ter o compromisso com a verdade. Acompanhando você nas suas redes sociais, que você concluiu o curso de Direito. Na verdade, eu estou no 5º semestre ainda. Ainda não? Não, mas eu vi você postando alguma coisa. Estou chegando na metade do caminho, direito. Eu tenho bacharel em enfermagem, né? Eu terminei em 2015, o bacharel em enfermagem. E aí, resolvi caçar como é que fala? Para se coçar, como diz assim, uma sarna para se coçar. Porque o pessoal brinca bastante, né? Quem faz direito, olha, você está louco de fazer direito. Mas é um curso muito bom, tenho gostado muito. Chegamos aí ao 5º semestre, começando essa semana. Tem mais aí uns 2, 3 anos ainda para estudar ainda. Olha só, trouxe um fato aqui não apurado. Eu achei que você já tinha se formado e eu tenho na minha cabeça que eu vi você. Então já profetizando aí a sua formatura. Olha, já está no caminho certo. OAB, logo em seguida OAB. E jornalismo, você também cursou, né? Eu cursei 2 anos e meio, só que aí na época eu tive que cursar ele EAD. Aqui em Juína na época não tinha, quando eu fiz a enfermagem. Na verdade, abriu uma turma, o pessoal não se interessou bastante, eu acabei fazendo, mas não deu certo. Não tive, mais novo, não tive oportunidade, por exemplo, de ir para fora, de estudar um jornalismo, né? Mas assim, eu sou muito realizado e eu costumo falar que eu sou muito justo com as minhas matérias, com as minhas reportagens, porque eu consegui aprender no dia a dia, né? No campo realmente. Na prática, todos os dias. Então, fui em outras emissoras, participei de estágios, né? No próprio grupo Gazeta, lá na TV em Cuiabá. Conversei com alguns profissionais, faz isso, faz aquilo. Então, foi muito, muito oportuno para mim. Mas não consegui fazer a faculdade em si de jornalismo, né? Fiz 2 anos e meio, não consegui concluir. Ainda dá tempo se eu quiser concluir, mas aí eu optei em iniciar o curso de Direito, né, que te dá um novo leque, um conhecimento sobre o nosso ordenamento jurídico. Você disse que foi fazer estágio lá no Grupo Gazeta de Cuiabá. Isso. Olha, de Pérez, eu tenho comigo assim, um repórter do interior cobre qualquer notícia em cidade grande, porque o interior, repórter de interior, consegue fazer de tudo, porque muitas vezes é ele quem é o cinegrafista, muitas vezes é ele quem edita, hoje talvez não, mas antigamente sim. Então tem que fazer jus ali ao nome. E em cidade grande, o meu irmão, ele é formado. Conheci seu irmão lá no Senai. Conheceu, Conheci né? ele. Ele me disse. E lá em Cuiabá, é claro, é uma outra realidade, mas são todos departamentos separadinhos. E o repórter do interior, que tem compromisso com a verdade, ele não fica atrás de um repórter ali de uma capital. Concorda comigo? Concordo, sim. Se nós formos conversar, que a gente vai a tarde toda. Quando eu fui lá em Cuiabá, eu fui 2 vezes lá em Cuiabá e conversei com o próprio Toninho de Souza, né, que hoje tem o seu próprio canal. Fomos para a rua com um grande repórter na área policial, que hoje eu acho que não atua mais em televisão, Luke Marlon e vários outros aí. Eles me falaram o seguinte: rapaz, vocês do interior, vocês são heróis. Porque lá, por exemplo, nas grandes cidades e outras emissoras, tem o pauteiro, tem a pessoa que agenda a entrevista, tem o cinegrafista, tem o apoio técnico, tem o motorista e tem o cinegrafista, já disse, né? E aqui no interior não, às vezes, como você disse agora há pouco, às vezes você vai numa matéria e muitas vezes não dá tempo do cinegrafista estar junto com você. Porque a notícia acontece e ela não para, eu sempre falo que a notícia não para. Então você tem que estar lá cobrindo
E aí esse jornalista falou assim, rapaz, vocês são heróis lá em Juína, né? Porque fazer o que vocês fazem... É verdade, eu tenho isso comigo e olha só, aqui olha, Marcos de Pérez comprovando essa minha teoria. Uma curiosidade aqui, você faz muita matéria, faz muita cobertura, reportagem policial. Já teve alguma reportagem sua que já subiu aí a nível estadual, que já foi lá para Cuiabá? Ah, já teve bastante, né? Nós temos lá, hoje a TV Vila Real, né, o programa Cadeia Neles, que é um programa muito conhecido no estado, no Brasil, e diversas matérias, né, daqui da nossa cidade, recente mesmo, teve matéria exibida lá, já teve vez de 3 matérias, né, uma na sequência, assim, no programa, aqui de nossa cidade. Infelizmente são notícias policiais, notícias tristes, né, mas sim, foram exibidas lá no programa. E qual a sensação? E qual a sensação de uma matéria produzida por você? É claro que a notícia, né, não é aquela notícia mais agradável da gente transmitir, mas como profissional, falando como profissional, uma matéria feita por você, ali teve a edição ali, você acompanha a edição? Você acompanha o off? Como que é? O off eu gravo, né, e aí o editor acaba editando o off, editando a matéria, assim, quando a matéria é um pouco mais polêmica, né, uma matéria mais complexa, eu acabo acompanhando, né? Porque a correria da gente a gente não tem esse tempo para ficar lá em cima do editor, né? E também a gente confia nos nossos colegas, né? A sensação assim, como profissional, ela é muito boa, né? Muito bacana. Hoje não tem mais esse ego que fala, né? Sim, sim, é. Mas isso é bom, isso é muito bom, porque às vezes as pessoas podem confundir isso, tá se achando demais, mas você estudou para isso, você se preparou para isso, é algo merecido, isso é merecedor. Então eu vou pedir para você contar um pouco mais, que é para eles selecionar, escolher matérias das filiadas, né, sendo que são vários estados que tem ali, como que é? Bom, todos sabem, né, todos sabem que o programa Cadeia Neles, eles exibem bastante crimes, né, contra a vida, né. E geralmente quando acontece esses crimes dessa natureza aqui na cidade, literalmente, já no outro dia a gente já envia o material, ou até mesmo no mesmo dia, hoje devido à rapidez da tecnologia, né? Mas a gente tem que acompanhar com muita cautela, né? Quando há presos também tem que ter toda a responsabilidade, né? Se for menor, você tem que ter também cuidado de não exibi-lo, de mostrá-lo, então tem todos os cuidados, né? Com matéria dessa natureza de ocorrência, né? E esse cuidado ali, tem o cinegrafista que tem que ser muito parceiro do repórter. Exatamente. Né? O cuidado é seu ou já tem ali, é uma equipe que já sabe que não pode. A pessoa entra na área da comunicação, mas não tem todos esses requisitos, não tem essa ética profissional e acaba mostrando ali sem colocar a tarjinha embaçadinha. Como que você prepara, tem esse cuidado nas suas reportagens? Quando você vai produzir uma matéria, geralmente você tem que ter... Quando você chega num determinado local, você tem que estudar a cena, né? Se for um acidente, se for uma prisão, um crime contra a vida, você tem que analisar todos os fatos, né? Saber se não tem menor envolvido, se não tem uma cena lá que não fique legal de você mostrar, né? Você pode até filmar lá que você vai editar depois. Agora vamos lá. Você também tem o portal de notícia, que é o Juína News, que é pioneiro nesse segmento aqui em Juína, né? Vai completar agora em maio 17 anos no ar. Somos parceiros, aqui temos parceria com o portal Juína News. E assim, é muito legal porque você teve esse start 8 anos lá atrás. Isso. Como você disse, né? Você já estava antenado a ser um veículo assim que iria dominar. E realmente, hoje em dia, muitas pessoas vão na onde? Vão procurar ali nas redes sociais a notícia. Isso. Que você teve assim essa ideia e conseguiu colocar em prática. Muito bem, eu trabalhava na TV e aí a própria TV tinha um site, só que era um site que, ao meu ver, não tinha um investimento melhor de pessoal, de layout. E aí, como eu saí do rádio e fiquei só na TV, eu falei, eu preciso ter uma fonte de renda futuramente. Aí o que eu fiz? Eu não tinha estudado, não tinha feito nenhuma faculdade ainda. Falei, vou montar um site de notícias. Contratei o web design, é o que monta o site, falei, eu quero assim, assim, e como é que vai se chamar? Quero que chame Juína News. Quero que você já registre a marca que nós vamos pôr no ar. E aí contratei o web design, na época foi muito difícil para mim, porque a esposa estava grávida, né, e eu ganhava literalmente pouco na época,
né, não tinha uma outra fonte de renda, eu tive que meio que se virar nos 30 realmente, como um verdadeiro brasileiro hoje, né? Um nato brasileiro que hoje acorda 3 da manhã para ir trabalhar, já entra o mês devendo, então era essa a situação nossa naquela época. E assim as pessoas, o empresariado não tinha, porque era uma novidade aqui na cidade, num Cupos, eles não tinham aquela confiança de que você divulgar num site de notícia te traria um retorno. Então foi com o tempo, né? Já teve meses de a gente pagar a hospedagem do site, né, para ficar no ar. E aí foi aos poucos, fui arrumando um parceiro daqui, meu primeiro patrocinador. Eu tenho até hoje esse contrato que ele fez comigo de 6 meses. Romeira, Móveis Romeira. Foi o meu primeiro patrocinador. E aí foi indo aos poucos. Em 2014, foi a época mais ou menos que eu vi, o site Juína News deu uma explosão. Olha só, de 2004... 2008, isso. A 2014. Isso. Aí, também com a explosão das redes sociais, né, a gente criamos uma página no Facebook, e ela foi crescendo aos poucos, criamos um grupo dentro do Facebook também, e aí chegou o WhatsApp, veio também aí o Instagram, e graças a Deus hoje eu costumo falar, sem demagogia nenhuma, que o portal Juína News, ele é o principal portal de notícias de Juína e região. Isso é as pessoas que comentam, as pessoas que interagem com a gente, não só de nossa cidade, mas também de toda a região, a gente recebe esse feedback do pessoal, muito bacana isso. Alguém que está nos assistindo, que quer ser parceiro do site Opa, News, do só chamar a gente, né? Só chamar a gente aí no próprio site, no nosso celular, no Instagram, né? @Juína News, pode chamar nós. Já, a notícia tá lá. Tá lá, todo dia, toda hora. Você já teve alguma história de alguém ver, olha, eu te vi na televisão, eu te vi na internet e pediu para tirar foto, ou pediu assim já para... Teve, né? Já teve uma moça, ela até brincou comigo. Ah, você é da televisão e tal, eu quero tirar uma foto com você. E tirou uma foto comigo lá, eu fiquei meio sem graça lá, porque eu sou um pouco tímido, né? Fiquei um pouco sem graça, mas é bacana isso aí. Eu tenho muito carinho, muito respeito também dos senhores, das senhoras, as pessoas mais experientes que assistem a gente até hoje, né? Quando eu saí da televisão, isso foi uma senhora no módulo 5, no supermercado, ela falou assim, olha, você não está mais na televisão, né? Mas eu vi que você está na internet, né? Ela quis falar que eu estava no Facebook, no Instagram, eu vi você na internet, legal, eu gosto do seu trabalho. Então, é um público muito fiel e respeitoso. Exatamente, e eu gosto desse pessoal, muito bacana mesmo. Você foi muito visionário na época, muito visionário. Fui um pouco, né? Sim, um pouco. Porque em 2008 não tinha isso. Então, é como se fosse chegar hoje com algo novo e falar a pessoa, não, você é doido, isso não vai acontecer. Foi realmente. E parabéns por isso. E assim, visionário e sem dinheiro, né? Porque não é fácil você planejar algo, né? E sem dinheiro, né? Agora, quando você é visionário, você é empreendedor com dinheiro é outra coisa, né? E eu passei esses perrengues, mas deu tudo certo. Como você disse, hoje foi o primeiro portal de notícias e hoje é muito conhecido e tem muita credibilidade. Agora, pra gente finalizar aqui. Foi fácil, né? Fácil, bem tranquilo. Pra gente finalizar, olha, aqui, Ana, fecha nele. Aqui o espaço é todo seu agora. Deixe um recado para quem nos assiste, deixe um recado para aqueles que querem começar nesse ramo. Muito bem, agradeço mais uma vez o convite, né, de estar participando desse quadro que tem uma relevância muito grande, né, para as pessoas, para o público. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida pessoal, na vida profissional, né. E para você que está nos assistindo, que tem vontade, o sol, ele nasceu para todos, mas a sombra é para quem procura. Primeiro você tem que correr atrás dos estudos, né? Buscar alguma formação, alguma qualificação. De repente você que está aí, pode ser um futuro repórter, uma futura repórter aqui de nossa cidade. De repente você tem um talento que nem você sabe, mas você tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Se você tem metas, se você tem algo traçado na sua vida para crescer, seja pessoal, seja profissional, né? Você tem que pôr em prática tudo isso aí de realizar o seu sonho. E para finalizar, quero agradecer o convite, Thaís, de estar participando desse quadro. Mais uma vez agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado e dizer que a sua misericórdia é para sempre.
É isso aí, finalizamos mais um Quatro Marcos itinerante. E olha, pra gente realmente é uma grande honra estar aqui nesse momento contigo. Muito obrigada a todos e ó, nos vemos aí no próximo quadro.